Beleza? Processo Penal 2, dia 7 de outubro de 2020, turma do quinto semestre noturno, Faculdade FACIP Cuiabá. Bom, colegas, vamos lá para a nossa aula então, repondo a aula da semana passada, fazendo uma aula dupla no dia de hoje, de forma bem tranquila, que o processo penal ele é realmente bem prático, você tem que entender o processo penal, né, de forma prática. Então, nós estamos estudando prova, já estamos estudando prova já há algum tempo, né? E estamos ficando tantas aulas estudando provas, porque para que se tenha uma condenação de alguém, é necessário, obrigatoriamente, que se tenha a demonstração, a robustez, tanto da autoria como da materialidade. E isso nós conseguimos apenas, né, com a busca das provas, tá bom? Passamos então agora à prova testemunhal. Antes de falar sobre prova testemunhal, que no Código Penal, no Código de Processo Penal, ela está do artigo 202 ao artigo 225, eu preciso conversar um pouquinho sobre essa prova testemunhal. Colegas, as testemunhas, elas são indicadas pelas partes, ou seja, por quem acusa, promotor de justiça, e por quem defende, né, a defesa. Só que o juiz também pode ouvir testemunhas, são as chamadas testemunhas do juízo. Eu quero mostrar para vocês em que momento o promotor de justiça indica as testemunhas que ele gostaria de ouvir, né? Quando que o promotor de justiça faz isso? Eu vou relembrar-los do semestre passado, onde o promotor de justiça indica as testemunhas que ele vai ouvir em juízo na sua denúncia. Então, não é denúncia que eu vou até a delegacia de polícia. O Ministério Público, então, na sua peça, na sua exordial acusatória, é a chamada denúncia-crime. Professor Lucilo, eu preciso de honestidade com vocês. Se você não lembra, não se recorda, me pergunte. Professor, onde está essa denúncia? Eu preciso relembrar. Ela está no artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41 do Código de Processo Penal, ele define o que é essa denúncia, quando o promotor de justiça vai oferecer a denúncia, terminando aquela fase do inquérito policial e nascendo ali a ação penal, o contraditório judicial, a tramitação deste processo em juízo. O 41 do Código de Processo Penal diz assim: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, 41 do CPP, a classificação do crime e, quando necessário, olá, o rol de testemunhas. Então, o Ministério Público indica na sua denúncia-crime o rol de testemunhas, as testemunhas que ele vai desejar ouvir em juízo, sob o contraditório judicial. Professor, ele pode, a expressão é essa mesmo, arrolar, é o mesmo que indicar. Professor, ele pode arrolar, ele pode indicar quantas testemunhas ele quiser? Depende. Depende do que, professor Lucilo? Depende do rito, depende do procedimento. Então vamos entender, e aí nós temos que ficar indo e vindo do Código de Processo Penal. Eu disse que depende do procedimento, é isso mesmo. E eu tenho que analisar com vocês 3 procedimentos: procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. Vamos comigo, por gentileza, ao artigo 394 do Código de Processo Penal. Artigo 394 do Código de Processo Penal. Ele diz assim, acompanhem comigo, por favor. O procedimento será comum ou especial? O procedimento comum será ordinário, sumário
ou sumaríssimo. Artigo 394. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou superior a 4 anos. Ordinário, igual ou superior a 4 anos. 394, inciso 2. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja abaixo de 4 anos. E 3. Sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Então vamos lá pela ordem. Professor, quantas testemunhas o promotor pode arrolar, pode indicar para querer ouvir em juízo, se for no rito ordinário? 8. 8 testemunhas. Rito sumário, 5 testemunhas. Rito sumaríssimo, pena abaixo de 2 anos, 3 testemunhas. O rito sumaríssimo é aquele rito regido pela Lei 9.099/99, Lei 9.099/99, a Lei dos Juizados Especiais. Tudo bem? Tranquilos? Então, vou gravar, professor. Ordinário 8, sumário 5, sumaríssimo 3. Maravilha? Tá. Já vimos qual é o momento que o promotor vai indicar as testemunhas de acusação, correto? Agora, professor Lucilo, e a defesa? Ela indica as testemunhas de defesa em qual momento? No inquérito? Junto com o promotor de justiça? Não. Vocês vão me acompanhar. Logo após o artigo 394, nós vamos pular para o artigo 396. E o código diz assim, 396. O juiz, ao receber a denúncia, ele vai mandar citar o acusado. O juiz, ao receber a denúncia, ele vai mandar citar o acusado. Citação é pessoal, personalíssimo, para que ele apresente sua defesa no prazo de 10 dias. Artigo 396A. Comigo, por favor. 396A do Código de Processo Penal. Essa petição da defesa chama resposta à acusação. 396A do Código de Processo Penal, por favor, me acompanhem. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Bom, então é o momento da defesa indicar as testemunhas que ela vai querer ouvir lá em juízo, quando o juiz então recebe a denúncia, já vira uma ação penal, lá ele indica as testemunhas, relembrando, ordinário 8, sumário 5, sumaríssimo 3. Então, Ministério Público, professor, vou ser repetitivo com vocês, não tem problema. Ministério Público indica, arrola as testemunhas na sua denúncia. Quando concluído o inquérito policial, se o Ministério Público entender indícios de autoria e materialidade, ele oferece a denúncia. É a inicial acusatória, exordial acusatória, denúncia crime, como queiram chamar. Maravilha, até aqui, esse é um ponto base, um ponto chave para entender o Código de Processo Penal. Você entendeu isso que eu acabei de falar para vocês? Vocês têm metade do caminho andado para entender o Código de Processo Penal. Metade. Metade do caminho está andado nesses 10 minutos de explanação sobre o procedimento. Tranquilos? De verdade? Tá bom. Bom, agora eu posso voltar ao artigo 202 e estudar o que é prova testemunhal. Eu não posso falar prova testemunhal sem demonstrar para vocês qual é o momento que ela pode acontecer.
Tudo bem? Então tá bom. Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Do artigo 202 ao artigo 225, ele fala exclusivamente de prova testemunhal. Eu vou fazer um comentário geral, depois eu vou trazendo os pontos mais importantes. Até mesmo porque tivemos agora uma situação bem recente em que o presidente da República quis apresentar, ele queria ser ouvido e ele queria apresentar as suas declarações por escrito como testemunha. E o Supremo falou negativo, porque aqui o senhor está sendo acusado. Será que é possível? Então vamos lá primeiro. Professor, como regra, toda pessoa pode ser testemunha, tanto de acusação como de defesa. Nós já vimos em aulas anteriores que a testemunha de acusação, quem primeiro faz a pergunta para ela é o promotor. Depois a defesa, depois o juiz. Testemunha de defesa, quem primeiro pergunta a defesa, depois o promotor. Depois, se tiver mais alguma pergunta, o juiz. Então, toda pessoa ela pode ser testemunha. Eu vou trazendo toda a sistemática do 202 ao 225, tá? Vamos lá. A testemunha que alterar a verdade dos fatos, ela responde por um crime de falso testemunho e o magistrado já deverá adverti-la. Olha, se a senhora mentir enquanto testemunha, a senhora então responde por um crime de falso testemunho. Está lá no artigo 242 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Outra coisa, a testemunha então presta suas declarações. Hoje isso é gravado. E interessante, a testemunha não pode trazer, né? A testemunha não pode trazer o depoimento dela por escrito. Eu trouxe aqui, eu quero falar meu depoimento, minhas declarações, só que eu preciso ler, porque eu não quero esquecer nada. Negativo. Testemunha não pode trazer suas declarações por escrito. Ela vai ser ouvida na audiência. Ela até pode, né, fazer breves apontamentos. Olha, eu não me recordo do laudo, eu fui o perito, eu posso dar uma lida? Eu fui o policial que efetuou essa prisão em flagrante, eu posso ver o boletim de ocorrência? Esses breves apontamentos ele pode ir lá realmente observar, tá? Pedir o processo para que ele possa então olhar, verificar esses apontamentos, tá bom? Beleza, então. Bom, vamos mais. Os apontamentos da testemunha poderá ver. Quem não pode depor? Isso é importante. Vamos começar agora o que é de mais importante dentro do Código de Processo Penal. Quem não pode depor, ou seja, quem é a testemunha que não presta o compromisso legal em dizer a verdade. Ou seja, ela não é obrigada a depor. Né? Então, existe testemunha que não estará obrigada a depor? Vamos comigo, isso é muito importante, eu preciso que vocês marquem no Código de Processo Penal de vocês, o artigo 206. O artigo 206 do Código de Processo Penal, ele traz lá quando que uma testemunha pode se eximir da obrigação em depor. Acompanhe comigo, por favor, que é muito importante, ele cai muito em prova da OAB, em prova de concursos públicos. Eles geralmente invertem o teor do artigo 206. A testemunha não pode eximir-se da obrigação de depor. Poderá, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado. Nossa, professor, então um filho não é obrigado a depor contra um pai? O irmão não é obrigado a depor contra outro irmão? Um filho contra o pai contra o filho, a mãe contra o filho contra a mãe, o esposo contra a esposa, mesmo que separado judicialmente, o filho adotivo? Só tem um pequeno problema que ele traz ao final. Ele traz uma exceção. E no final do artigo 206 ele traz assim: salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato ou de suas circunstâncias. Ou seja, eu só tenho a mãe que presenciou o crime, que o filho praticou. Neste caso, ela não poderá eximir-se de depor, em depor. Ela estará obrigada a depor. Só que ela não presta o compromisso legal em dizer a verdade. Ou seja,
se mentir, não responde por um crime de falso testemunho. Somente estas pessoas elencadas. E o rol aqui é um rol taxativo. Artigo 206, ou seja, a pessoa então ela pode eximir-se em depor. Uma coisa é a pessoa eximir-se de depor, ela até pode depor. Outra coisa é a pessoa que é proibida de depor. E o artigo 207 do Código de Processo Penal, ele traz as hipóteses de pessoas que são proibidas de depor. Quem são as pessoas proibidas de depor? Olha comigo lá o artigo 207. Diz assim: são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Vamos dar o exemplo do médico que consultou, do ginecologista que consultou, do padre que colheu aquela confissão, do pastor, do psicólogo, do terapeuta. Eles têm que guardar aquele segredo. Agora, se a parte desobrigá-los, não, o senhor pode contar o que foi? O senhor é meu psicólogo, meu terapeuta, o advogado, o senhor pode contar. Mesmo que desobrigados pela parte, a testemunha ela deve querer depor. Então, eu, enquanto advogado, meu cliente sentou, contou como foi, de que forma foi, me arrolaram como testemunha. Eu sou obrigado a depor? Eu sou proibido de depor. Agora, a testemunha pode, vamos imaginar, o acusado, no caso, ele pode me desobrigar. Mesmo ele me desobrigando, eu não sou obrigado a depor. É uma faculdade em querer depor ou não. É a regrinha prevista lá no artigo 207 do Código de Processo Penal. Outra coisa, o Código de Processo Penal ele traz que também não se deve prestar compromisso legal em dizer a verdade aos doentes mentais e às pessoas que têm menos de 14 anos. O Código de Processo Penal traz isso também no artigo 208 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ele também traz que o magistrado poderá ouvir outra ou outras testemunhas que ele julgar necessária. Então, se o magistrado entender que outras testemunhas devem ser ouvidas, são as chamadas testemunhas do juízo, ele pode, então, ouvir quantas testemunhas ele quiser. Previsão contida aí no artigo 209 do Código de Processo Penal, né? 209 do Código de Processo Penal. Bom, é interessante que o parágrafo 2º do artigo 209, ele diz assim: não será computada como testemunha a pessoa que nada souber ou que interesse, né? Ou que interesse a decisão da causa. Então, se ela nada souber, ela não entra na contagem. Lembra? 8, ordinário, 5, sumário, 3, sumaríssimo, se ela nada souber ou tiver interesse no resultado, na condenação, ela não entra nessa contagem, neste cômputo, tá? Uma testemunha é ouvida uma testemunha por vez, uma, depois outra, depois outra. As testemunhas aqui também, eu tenho a possibilidade de carta precatória para ouvir testemunhas que moram em outras cidades, ou até mesmo carta rogatória, né? Veremos um pouquinho mais à frente, tá? Lá no artigo 222A eu volto na questão da carta rogatória, questão das custas, né? E assim por diante. Bom, vamos lá. Interessante que se o juiz, então, constatar que houve, então, crime, né? Crime, ele, então, determina que seja remetido, então, que o delegado de polícia instaure um inquérito policial para apurar justamente esta conduta de falso testemunho. É a previsão do artigo 211 do Código de Processo Penal, né? 211, ele diz assim: se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, ele remete cópia ao delegado de polícia para instauração do inquérito policial. Interessante, colegas, observar que o próprio artigo, em seu parágrafo, ele diz que tem uma exceção aqui, nas hipóteses de julgamento pelo tribunal do júri. Quando o falso testemunho acontecer em plenário do júri,
o juiz pergunta para os jurados se houve falso testemunho, se aquela testemunha mentiu, se aquela testemunha calou, se aquela testemunha negou a verdade. E os jurados decidem se remetem para a instauração do inquérito policial, se houve ou não crime de falso testemunho. Tá? O tribunal do júri, quem decide são os jurados, uma vez que o artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, determina que os crimes dolosos contra a vida deva acontecer à soberania dos vereditos, ou seja, 7 jurados decidem. Maravilha? Ok, vamos lá. As perguntas não podem levar à indução da testemunha, né? Uma pergunta não pode induzir a resposta, sob pena de indeferimento por parte do magistrado, né? Ou mesmo uma pergunta que já tenha sido respondida, o magistrado ele também indefere, nega essa pergunta. Outra coisa, a testemunha ela não pode emitir, né, a sua apreciação pessoal. Eu acho que foi ele por isso e por isso, porque ele não tem razão. Ele não... A testemunha ela vai testemunhar acerca dos fatos. Ela não pode emitir sua opinião pessoal. E o Código de Processo Penal foi tão preocupado em relação a isso que ele fez questão de trazer isso num dispositivo legal. Ele vem no artigo 213 e diz assim, 213 do Código de Processo Penal: o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, tá? Beleza? Tranquilos? Então tá bom. Também a testemunha se sentir ameaçada pelo acusado, porque o acusado fica na sala, se ela se sentir ameaçada pelo acusado, ela pede então que o acusado aguarde em sala separada para que a testemunha, tanto de acusação ou de defesa, ela possa então prestar suas declarações, tá bom? Vamos mais. Bom, isso tem previsão legal no artigo 217 do Código de Processo Penal, pelo temor que possa causar humilhação ou sério constrangimento. O magistrado, então, ele pede que o acusado aguarde em sala reservada. Colegas, eu vou trazer para vocês, vou enviar para vocês, porque a ação penal ela é pública, uma oitiva de uma testemunha, de uma declaração de uma testemunha, de que forma ela acontece, tá? Eu vou trazer para vocês uma que eu tenho aí gravado, para que vocês possam entender, aqueles que nunca assistiram uma audiência, né? Se não tivesse esse período de pandemia, eu iria pedir aos colegas que pudessem assistir, né, audiências, né, no fórum, mas em virtude dessa pandemia as audiências não estão acontecendo. De instrução nós vamos segurar um pouquinho, tá bom? Bom, vamos então continuar. Professor, o que acontece aqui se a testemunha não comparece? A acusação indicou, a defesa indicou, e a testemunha resolve então não aparecer, nem mesmo dar qualquer justificativa. O que acontece com essa testemunha? Aqui é diferente. O Código de Processo Penal vai estabelecer para essa testemunha uma multa e vai estabelecer para ela também uma sanção criminal. É o crime de desobediência. Então, uma testemunha faltante, que não comparece nem justifica, ela recebe como consequência, né, uma multa e responde também pelo crime de desobediência, que tem previsão legal lá no artigo 330 do Código Penal. 330 do Código Penal, crime de desobediência. É isso que diz o artigo 218, né? O artigo 219, ele traz justamente isso, essa previsão da multa e do crime de desobediência. E se uma testemunha não comparecer, o juiz, então, pode requisitar a autoridade policial que faça, então, a sua condução coercitiva, né? O juiz, então, pode determinar que uma testemunha ausente possa acontecer a sua condução coercitiva, aplicando-lhe uma multa e também a responsabilização pelo crime de desobediência previsto lá no artigo 330 do Código de Processo Penal. Perdão, 330 do Código Penal.
crime de desobediência. Beleza? Professor, algumas autoridades ou algumas pessoas, enquanto testemunhas, juiz, promotor, elas têm algumas garantias ou algumas formas ou formas especiais para que sejam ouvidas em juízo? Tem sim, viu, colegas? E a partir de agora, o 221, ele passa a estabelecer justamente isso. O artigo 221, ele passa a trazer algumas pessoas que são as suas audiências para a sua oitiva, elas acontecem de forma diferente. Dá uma olhadinha comigo no artigo 221 do Código de Processo Penal, que diz assim: o presidente, tudo bem todos comigo? Artigo 221 do Código de Processo Penal, né? Isso, O acompanhando. presidente da República, 221, o presidente da República, o vice-presidente da República, senadores, deputados federais, ministros de Estado, governadores de estados e territórios, secretários de estados, prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, deputados das assembleias legislativas estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos tribunais de contas da União, dos estados, do Distrito Federal, bem como do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Ou seja, se eu quiser ouvir um deputado estadual aqui de Mato Grosso, eu não posso determinar, o senhor será ouvido no dia 22 de abril do ano de 2021, às 14 horas. Hein, professor? Sim. Desculpa te cortar aí, mas Tranquilo, por antes que eu favor, fica à esqueça. vontade. Isso aqui se aplica em que caso? Em acusado ou testemunha? Ele, enquanto testemunha, Ah, tanto é, Ed, que deu aquela situação do Bolsonaro, e o Bolsonaro falou: não, aqui o senhor não é testemunha, não, senhor Bolsonaro. Aqui o senhor está sendo investigado. Aqui o senhor não é testemunha, não. O senhor está sendo investigado por isso. Tá? Tranquilos? exatamente. Depois, Porque e com o mais, Temer Ed, foi outra e história, né? mais, Agora eu não lembro se o Temer era acusado ou testemunha. entendeu? Aí que tá. Porque é o seguinte, Ed, ele ainda tem aqui uma outra situação. Algumas pessoas destas daqui elencadas, algumas dessas pessoas, olha agora, olha o que diz o 221, parágrafo 1º. 221, parágrafo 1º. O presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal, atenção, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Então significa dizer que se o presidente, vice-presidente, presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, presidente do STF, enquanto testemunhas e não acusados, eles poderão optar por suas declarações por escrito. Acusação e defesa. Juiz, pergunta por escrito e eu respondo por escrito. É uma opção. Se ele quiser prestar suas declarações em juízo, ele vai, ajusta o dia, a hora e presta. Professor, por que essa proteção? Por que esta proteção a essas pessoas? O Código resolveu trazer essa proteção justamente em face do cargo que eles ocupam. Você tem um cargo de chefia, presidência do Senado, da Câmara dos Deputados, né? Vice-presidente, presidente do STF. Não foram todos. A questão do ajuste
dia, hora e local 221 caput, por escrito 221 em seu parágrafo 1º. Tá? Outra coisa, eu tenho duas outras hipóteses aqui. Militar e funcionário público. Dou um exemplo aqui. Nós temos um colega nosso militar na nossa sala aí. Nosso colega Irineu, militar. Né? Ele não tá aí não, né? Tá não. Nosso colega Irineu é militar. Tenho certeza que o nosso colega Irineu já recebeu, já foi inúmeras vezes num fórum enquanto testemunha de acusação, porque ele efetuou a prisão em flagrante. Eu tenho certeza absoluta. Professor, e aí, como é que funciona? Ele é intimado na pessoa de seu comandante. Essa intimação vai para o comandante onde o batalhão ele está lotado naquele batalhão. Olha o que diz o 221, parágrafo 2º. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Então, se o Irineu está no batalhão de Chapada, a intimação para que ele compareça na audiência no dia 23 de maio de 2021, às 14h30, no Fórum de Cuiabá, vai para o comandante do batalhão a que ele está lotado. E se a testemunha for funcionário público, o artigo 221, em seu parágrafo 3º, determina, então, que essa expedição será comunicada, ela será comunicada, então, ao chefe da repartição a que ele pertence. Então, você pertence a qual repartição? Secretaria de Saúde? Essa intimação para você comparecer em juízo como testemunha vai para o secretário de Saúde. Para o secretário de Saúde. Tá? Tranquilos? Maravilha? Bom, o artigo 222, ele traz a questão da carta precatória, tá? Então, se o crime foi em Cuiabá, eu quero ouvir uma testemunha que mora em outra cidade. Cuiabá é juízo deprecante. Onde ela será ouvida é o juízo deprecado. Juízo deprecante, quem envia a carta precatória. Juízo deprecado, aquele então que ouve, né? Que passa a ouvir, que vai ouvir aquela testemunha, tá? O juiz então vai dar um prazo para que essa testemunha possa ser ouvida e pode acontecer inclusive por videoconferência. Agora, quando mora em outro país, essa testemunha, pode uma testemunha morar em outro país? Claro. Vai acontecer a chamada carta rogatória. Acompanhem comigo o que diz o artigo 22A. 22A do Código de Processo Penal. Carta rogatória, então, para outro país, diz assim: as cartas rogatórias somente serão expedidas se demonstrada a sua imprescindibilidade, arcando a parte com os custos de envio. Então, as custas, né? Toda a tramitação para enviar, obviamente, se a parte não tiver condições para arcar com isso, é a parte, então, que arca com os custos somente da carta rogatória, tá? Carta precatória não, somente com a carta rogatória, né? Obviamente, se a testemunha não conhecer a língua nacional, será então trazido um intérprete. Outra coisa, a testemunha não pode, dentro de um ano que ela forneceu o seu endereço, se ela porventura mudar, transferir o seu domicílio, ela tem que comunicar em juízo. É isso que traz então, né, justamente o artigo 224. As testemunhas comunicarão ao juiz no prazo de um ano qualquer mudança de residência, sujeitando pela simples omissão a pena pelo seu não comparecimento. Ok? Tranquilos? Beleza? Maravilha? O artigo 225 encerra a prova testemunhal, dizendo então que o juiz então ele pode trazer esta prova considerada antecipada de uma testemunha que esteja perto de morrer, ou pela idade ou pela condição de saúde. Eu posso, inclusive, fazer uma remissão do artigo 155 do Código Penal daquelas provas antecipadas, 155, com o artigo 225, porque o 225 ele esclarece: se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade, ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal, quando eu falo instrução criminal, eu estou dizendo aquela audiência lá em juízo, quando eu tenho contraditório judicial, isso é instrução criminal, não tenho instrução em inquérito. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Isso nós chamamos, então,
de prova antecipada, né? Colegas, isso é o que nós temos de prova testemunhal, né? Tudo isso envolve prova testemunhal, é uma prova muito forte, mas ela não é a única prova, é prova forte. Nem somente uma pode, enfim, mas ela não tem valor, mas é uma prova que tem o perfeito amparo, ela tem amparo legal, é uma prova extremamente válida, né? Então, já conhecemos o que é essa prova testemunhal, tá ok? Maravilha? É o seguinte, nós vamos dar sequência, eu vou só pedir para vocês aí 5 minutinhos só para tomar uma água, olha que o calor tá grande, pode Vai ser? lá, Só tomar uma aguinha rapidinho aqui, eu já volto. vou fazer o mesmo.